Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que estejam bem. Vamos continuar a trabalhar com o tema do concurso de pessoas. Na aula passada, a gente verificou a primeira parte desse tema, analisando o conceito de concurso de pessoas, alguns aspectos introdutórios, e entramos também na análise dos personagens envolvidos no concurso. Trabalhamos então com as teorias que trazem o conceito de autor e, consequentemente, de coautor. E falamos ainda da figura do partícipe, com as formas de participação e algumas outras questões especiais. Hoje nós vamos para a segunda parte desse tema, analisando alguns tópicos finais, enfim, importantes também, relacionados ao concurso de pessoas. O primeiro tema da aula de hoje é o da autoria mediata. Eu tenho a configuração desse instituto quando um indivíduo quer praticar um crime, mas ele não pretende sujar as próprias mãos. Ele não vai praticar esse crime valendo-se da sua própria conduta. Esse indivíduo que pretende realizar um crime, mas não com a sua própria conduta, é o chamado autor mediato. E como é que ele vai praticar esse crime então? Ele vai escolher uma terceira pessoa que vai servir a ele como instrumento. Ele pratica o crime, então, utilizando-se como instrumento de uma terceira pessoa, sendo essa terceira pessoa impunível. Como nós veremos nas configurações de autoria mediata, só quem vai responder pelo crime é o autor mediato. O terceiro, que serviu como mero instrumento, por diferentes motivos, não será punido por aquela conduta. Nós veremos isso melhor aqui nos exemplos. Então, olha a definição aqui, ó. Aquele que, sem realizar diretamente a conduta prevista no tipo, comete o fato punível por meio de outra pessoa usada como seu instrumento, esse é o autor mediato. Vamos aos casos, às hipóteses de autoria mediata previstas no Código Penal, que essas ilustrações vão ajudar a compreender aqui a situação. A primeira hipótese de autoria mediata prevista no Código Penal, assim como todas as outras, nós já trabalhamos em outros momentos. A primeira hipótese é do erro de tipo determinado por terceiro. Lembra lá no erro de tipo que nós vimos que responde pelo erro o terceiro que o determina? E aí nós demos o exemplo de um médico que, querendo matar o seu inimigo, elabora lá uma substância letal, coloca numa seringa e entrega para o enfermeiro aplicar. O enfermeiro, sem saber do que se trata, aplica e o indivíduo acaba falecendo. Nesse caso, eu tenho então um erro determinado por terceiro. O enfermeiro, tendo agido em erro de tipo essencial e inevitável, não responde por crime nenhum. O médico, que foi o terceiro que determinou o erro, vai responder pelo homicídio doloso do paciente. Muito bem. O erro determinado por terceiro nada mais é do que uma hipótese de autoria mediata. Olha como ele se encaixa no conceito. O médico, o autor mediato nesse caso, quer praticar o crime de homicídio contra o paciente, mas ele não vai realizar a conduta ele mesmo. Ele vai usar o enfermeiro como instrumento para a realização daquela conduta. Então é um típico caso de autoria mediata. O segundo exemplo e terceiro, são exemplos que nós vimos quando trabalhamos com a culpabilidade. Tanto na coação moral irresistível quanto na obediência hierárquica, nós temos exemplos de autoria mediata. Na coação moral irresistível, conforme vocês devem se lembrar, eu tenho um coator que vai coagir alguém a praticar um crime. O coagido, então, serve como instrumento do coator. O coagido não vai responder, porque a coação moral irresistível exclui a culpabilidade, consequentemente exclui o crime. Quem vai responder é o coator, como autor mediato nesse crime. Mesma coisa na obediência hierárquica. O superior, que dá uma ordem não manifestamente ilegal para o subordinado. Essa ordem, na verdade, configura um crime. Quem vai responder por esse crime é o superior que deu a ordem, que é o autor mediato e se valeu do subordinado como mero instrumento. O subordinado não vai ser punível, uma vez que não há culpabilidade na sua conduta. Não há exigibilidade de conduta diversa, como nós vimos. E por fim, o quarto caso seria o uso de um instrumento impunível, por exemplo, um incapaz. Você, por exemplo, quer subtrair coisa alheia móvel
encontra lá uma pessoa que tem uma doença mental grave, que não tem condições de determinação, de compreensão da conduta, pede que ela vá até lá e pegue o objeto para você. Você está se valendo dessa pessoa como instrumento, você é o autor mediato nessa conduta. Percebam que nesses casos de autoria mediata, eu não tenho bem um concurso de pessoas, né? Na verdade, existe a concorrência de mais de uma pessoa no crime, mas a única que responderá é o autor mediato. O terceiro utilizado como instrumento é impunível em todas as hipóteses que nós analisamos. Então essa é a primeira figura a ser desvendada na aula de hoje, a figura da autoria mediata. A gente passa a trabalhar agora com os requisitos do concurso de pessoas. Quais são os requisitos necessários para que eu possa afirmar que um determinado crime foi praticado em concurso de pessoas? Basicamente são 3. O primeiro requisito, bastante óbvio, é a pluralidade de agentes. Para que eu possa falar em concurso de pessoas, obviamente é necessário que haja mais de uma pessoa, né? 2 ou mais agentes. Esse é o primeiro requisito, bem óbvio, inclusive. O segundo requisito é a relevância causal das condutas. Ou seja, só participará do concurso de pessoas aquele indivíduo cuja conduta contribuiu efetivamente para o crime praticado. Então imagina, por exemplo, que A, com a intenção de matar B, pede a C que lhe empreste uma arma de fogo. C empresta a arma de fogo a A, com a arma de fogo de C, vai lá e mata B. Nesse caso, a conduta de C de emprestar a arma foi relevante, né, já que a arma foi o instrumento do crime. A conduta de A de matar, obviamente, foi relevante, então o segundo requisito está presente. Agora, imagine uma situação um pouco diferente. A, querendo matar B, pede emprestada a arma de C. C empresta a arma para A. A encontra a vítima, B, num prédio. Lá no 10º andar do prédio, na casa de um amigo, A acaba encontrando a vítima B. Estando lá no prédio, no 10º andar, A, para matar B, empurra B pela varanda, né? Joga B pela varanda, B cai lá do 10º andar e, na queda, acaba falecendo. Nesse caso, muito embora C tenha emprestado a arma para A querendo contribuir para o crime, a conduta de C foi irrelevante, porque a arma não foi utilizada. Então eu não vou dizer que C concorreu para esse crime, uma vez que a sua conduta não teve relevância, né, já que A acabou escolhendo um outro meio de matar a vítima. Então, nesse segundo exemplo, pela falta do requisito relevância causal das condutas, eu não teria um homicídio praticado em concurso entre A e C. Eu teria um homicídio praticado por A exclusivamente. E por fim, o terceiro requisito necessário para a configuração do concurso de pessoas é o chamado liame subjetivo. Em que consiste o liame subjetivo? Trata-se aqui da intenção de cada um dos concorrentes de colaborar para o mesmo fato criminoso. Todos os concorrentes, então, têm uma intenção colaborativa, né, de um ajudar o outro a praticar aquele fato criminoso. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, né, A chama a vítima lá para o estacionamento, B está no estacionamento, dispara e mata a vítima. Perceba que A tem a intenção de colaborar com B para que B possa matar a vítima e B também está lá em intenção colaborativa com A. Então, eles têm liame subjetivo. Eles têm a intenção de contribuir para o mesmo fato criminoso, para a mesma figura criminosa. Tá? A partir do liame subjetivo, a gente pode concluir que eu só terei concurso de pessoas quando os concorrentes têm todos o mesmo elemento subjetivo. Todos agem com dolo ou, eventualmente, todos agem com culpa. Não pode acontecer um concurso de pessoas agindo um com dolo e o outro com culpa. Nesse caso, eu poderei ter 2 crimes separados, mas não um crime só praticado em concurso de pessoas. Nos exemplos que eu dei todos os agentes agem com dolo, né, com a intenção de praticar o crime, inclusive a intenção de colaborar para o mesmo fato criminoso.
Ainda dentro do liame subjetivo, é importante mencionar que não se exige um acordo prévio de vontades entre os concorrentes. O liame subjetivo não depende desse acordo prévio de vontades, né? Na maioria dos crimes praticados em concurso de pessoas, os concorrentes eles acabam chegando a um acordo e depois vão praticar o crime, né? Concorrer todos para um mesmo fato criminoso. Mas isso não é necessário. Havendo a intenção colaborativa, ainda que sem acordo prévio de vontades, eu posso falar em liame subjetivo. Então, visualiza aqui o seguinte exemplo. O indivíduo trabalha como empregado doméstico lá de uma determinada casa. E aí ele está com raiva do seu empregador, porque o empregador não o pagou no último mês ou coisa do tipo. No momento que ele vai sair da casa, né, do dia de trabalho para voltar para sua própria casa, ele percebe que ali na rua tem um indivíduo olhando as casas, né, e ele percebe que trata-se de um assaltante. Como ele está com raiva do seu empregador, o que ele faz? Ele deixa a porta aberta, encostada ali, mas não tranca a porta, né? Na esperança de que o indivíduo entre naquela casa e furte o seu empregador, pessoa de quem ele está lá com bastante raiva. Pois bem, o indivíduo que está na rua, sem perceber que foi ação do empregado doméstico da casa, nota que a porta está aberta, entra na casa, subtrai os bens e vai embora. Pratica, portanto, um crime de furto. Eu posso dizer nesse caso que houve concurso de pessoas entre o empregado e o assaltante? A resposta é sim. Mas como sim, se o assaltante nem conhecia o indivíduo lá que praticou, que deixou a porta aberta? Perceba, eu tenho aqui pluralidade de agentes. Dois indivíduos que concorreram, né, para o furto. O empregado deixando a porta aberta e o assaltante efetivamente subtraindo as coisas. Eu tenho relevância causal das condutas, né? O fato de a porta ter sido deixada aberta foi relevante para a entrada do assaltante. E eu tenho liame subjetivo, apesar de não ter acordo prévio, acordo de vontades, o jardineiro lá, o empregado doméstico, ele deixou a porta aberta com a intenção de colaborar com a ação do assaltante. Então, mesmo sem a ciência do assaltante, eu tenho aqui os requisitos necessários para a configuração de um crime praticado em concurso de pessoas. Os dois agindo com dolo, está configurado. Então, presentes os três requisitos, mais de um agente, com relevância causal nas condutas de cada um, e com liame subjetivo, com essa intenção de colaborar para o mesmo fato criminoso, eu posso falar que o crime foi praticado em concurso de pessoas. Ainda na sombra dos requisitos do concurso de pessoas, mais especificamente do liame subjetivo, é interessante a gente trabalhar com a figura da autoria colateral. Quanto que vai se configurar essa autoria colateral? Eu terei esse instituto quando dois ou mais agentes, eles praticam suas condutas visando o mesmo resultado lesivo, visando o mesmo crime. Só que não há entre eles liame subjetivo, fica faltando o terceiro requisito. Não há entre eles intenção de colaborar um com o outro. Eles vão agir de maneira autônoma, sem intenção colaborativa. Vamos para um exemplo para ajudar a ilustrar aqui essa situação. Imagina que um político vai fazer um pronunciamento numa cidade em que ele tem vários inimigos, vários desafetos. E aí imagina que entre esses desafetos estão A e B. A e B não se conhecem, são dois moradores da mesma cidade, eles têm em comum o fato de não gostarem daquele político, mas eles não se conhecem, não são amigos, não são sequer conhecidos. Mas tanto A quanto B, por coincidência, têm uma ideia, né, diante aí da notícia de que o político virá até a cidade, tanto A quanto B percebem que aquele é um bom momento para matá-lo. A tem uma arma em casa, B também tem uma arma em casa, os dois têm essa ideia por coincidência. Um não fala com o outro, né, eles sequer se conhecem, não se esqueçam disso. Pois bem, no dia que o político, né, está lá, enfim, no palanque fazendo seu discurso, A se posiciona no meio da multidão, B também se posiciona no meio da multidão, um distante do outro, um sem saber da existência do outro, e num determinado momento, a segurança desse político se distrai,
deixa um espaço aberto, né, para que esse político possa ser atingido. Tanto A quanto B percebem esse espaço aberto e os dois, ao mesmo tempo, disparam contra o político. O político, então, é alvejado com os 2 tiros e acaba morrendo. Eu posso dizer, nesse caso, que A e B praticaram um homicídio em concurso de pessoas? Resposta, não. Por que não? Porque não houve liame subjetivo entre eles. A não quis colaborar com B, B não quis colaborar com A. Eles agiram de forma autônoma. Foi uma coincidência que eles visavam lá o mesmo resultado lesivo, agiram no mesmo momento, né, um momento oportuno, mas não havia entre eles o liame subjetivo necessário para a configuração do concurso de pessoas. O que eu tive nesse caso é a chamada figura da autoria colateral entre A e B. Na prática, isso leva à configuração de 2 crimes. A praticou um crime e B praticou outro crime. Aí a próxima pergunta é: qual foi o crime praticado por A e qual foi o crime praticado por B? Bom, isso vai depender. Se eu consigo identificar qual dos 2 indivíduos produziu efetivamente o resultado, no nosso exemplo aqui, qual foi a bala que matou o político, imagina que é feita uma perícia que constata que a bala de A atingiu a cabeça do político e foi a responsável pela sua morte. A bala de B atingiu o ombro, não foi a bala que matou o político. Nesse caso, identificando-se quem efetivamente produziu o resultado, esse que produziu o resultado responderá pelo crime consumado e o outro, que pretendia produzir o resultado, mas não o produziu, vai responder pelo crime tentado. Então, no nosso exemplo, se foi a bala de A que matou, A responde por homicídio consumado. B atirou para matar, mas não matou, B responde por homicídio tentado. Agora, o que vai acontecer se não é possível precisar qual foi a conduta que efetivamente produziu o resultado lesivo? Se é feita uma perícia, etc., as 2 balas atingiram a cabeça, por exemplo, e não se pode precisar qual foi que efetivamente produziu a morte do político no nosso exemplo. Nesse caso, se não é possível concluir qual foi a conduta de qual autor que produziu o resultado lesivo, eu terei uma hipótese chamada de autoria incerta. Então, a autoria incerta nada mais é do que uma autoria colateral em que não se pode concluir qual das condutas produziu efetivamente o resultado lesivo. Nesse caso, se eu responsabilizasse ambos pelo crime consumado, eu estaria sendo injusto com um deles, que um deles não consumou efetivamente. Eu não sei qual, mas um deles certamente consumou e o outro não. Então, havendo autoria incerta, o único resultado possível, no que diz respeito à responsabilização dos agentes, eu vou responsabilizar os 2 pelo crime tentado. Apesar da vítima ter efetivamente falecido, o resultado lesivo ter sido efetivamente produzido, como eu não sei qual dos 2 produziu, eu não posso prejudicar um deles. A lei, entre prejudicar um e beneficiar um, acaba escolhendo por beneficiar um dos 2. Então, se A e B disparam contra o político, produzem a morte do político, mas não é possível afirmar qual das 2 condutas gerou o resultado morte, os 2 vão responder por homicídio tentado. Um dos 2 vai receber uma pena justa, o outro vai receber uma pena injusta. Mas entre ser injusto para mais grave e injusto para menos grave, o legislador entendeu, e acredito eu com correção, que é melhor ser injusto para menos grave. Nosso próximo tema é a chamada cooperação dolosamente distinta, também chamada de participação em crime menos grave. Apesar do nome estranho, enfim, da aparência de complexidade, trata-se, na verdade, de um instituto relativamente simples. A cooperação dolosamente distinta está prevista no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, que tem a seguinte redação: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. O que eu tenho aqui, então, é um instituto relacionado ao crime praticado em concurso de pessoas,
com uma configuração especial, o que leva a um resultado peculiar. Vamos ver então quando se dá a configuração da cooperação dolosamente distinta e qual é esse resultado, né? Qual é a consequência disso para a responsabilização dos agentes. Muito bem, vamos começar então pela configuração da cooperação dolosamente distinta. Quando se configura esse instituto? Haverá cooperação dolosamente distinta quando dois ou mais agentes, vamos manter o exemplo aqui em dois agentes, eles combinam a prática de um determinado crime. Iniciada a execução desse crime, um dos agentes, sem o consentimento do outro, sem a concordância do outro, vai além do que foi inicialmente combinado, avança no intento que eles haviam inicialmente combinado e produz um resultado mais grave, pratica um crime mais grave. Nesse caso, eu tenho a chamada cooperação dolosamente distinta. Eles combinaram um crime X, um deles continuou na prática do crime X, o outro foi além e produziu um resultado mais grave. Nesse caso, então, eu tenho a participação em crime menos grave ou cooperação dolosamente distinta. Vamos dar um exemplo aqui para ajudar na visualização desse instituto. Imagina que A e B combinam a prática do furto de uma residência. Eles entendem que a residência está vazia, que não há ninguém ali, então combinam de furtá-la. No dia combinado, os dois se dirigem até aquela residência, entram na casa, A fica no andar de baixo pegando os bens de valor ali da sala, cozinha e etc. B sobe as escadas, vai para o primeiro andar da casa para pegar os bens de valor dos quartos. Então A está lá colocando os bens numa grande sacola, B sobe com outra sacola, começa lá a visualizar nos quartos o que ele poderia levar. Ao entrar em um dos quartos, B percebe que há uma pessoa embaixo da cama. B, então, puxa essa pessoa e percebe que é um morador da casa, que eles não sabiam que estava ali. O morador visualiza B e B, desesperado com a possibilidade de ser reconhecido posteriormente por esse morador, se desespera, pega um travesseiro, coloca no rosto do morador e aperta até que o morador venha a falecer. Eu tenho nesse exemplo uma hipótese de cooperação dolosamente distinta. Perceba, eles combinaram um determinado crime, um furto, A e B começaram a ação criminosa, a execução do furto, A ficou lá furtando, subtraindo as coisas do andar de baixo, e B, sem o consentimento do A, sem a concordância de A, B avançou no que foi inicialmente combinado e acabou matando a vítima. Ou seja, o crime de B deixou de ser furto, passou a ser latrocínio, roubo seguido de morte. Muito bem, essa, portanto, é a configuração da cooperação dolosamente distinta. Os agentes combinam um crime, durante a execução, um deles avança sem o consentimento do outro e produz resultado mais grave. Vamos agora às consequências. E a gente começa pela parte mais fácil, né? Qual seria a consequência para o agente que avançou, para o agente que produziu com a sua conduta o resultado mais grave? Essa parte é tranquila, né? Obviamente que o agente que avançou e produziu o resultado mais grave vai responder pelo crime mais grave que praticou. No nosso exemplo, B, que começou praticando um furto, vai responder por latrocínio, por roubo seguido de morte, uma vez que efetivamente, com a sua conduta, matou a vítima. Aqui é tranquilo, portanto. Agora, o que é mais importante, né, e essa é a regra do artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, é a consequência da cooperação dolosamente distinta para a conduta de A, para a conduta daquele que não avançou, daquele que continuou com o que tinha sido combinado inicialmente. Nosso exemplo, portanto, A, que combinou um furto e estava lá praticando um furto. Não consentiu que B matasse, não concordou que B matasse, nem sabia, no nosso exemplo, que B havia matado uma vítima. Qual é a consequência da cooperação dolosamente distinta para aquele que não avançou, para aquele que se manteve no crime menos grave? Bom, o artigo 29, parágrafo 2º, vai trazer para a gente duas possibilidades. Primeira possibilidade: o resultado mais grave produzido pelo outro, pelo concorrente que efetivamente o produziu, era
imprevisível ou previsível ao primeiro? No nosso exemplo, o resultado produzido por B, a morte da vítima, era imprevisível para A ou era previsível para A? Essa é a consequência que o juiz tem que chegar. Se o juiz entende que o resultado mais grave era imprevisível, não havia como o outro saber que o segundo avançaria no intento, praticaria um crime mais grave. Esse indivíduo que não avançou, que ficou no crime menos grave, vai sofrer as penas do crime menos grave, ponto. Então, no nosso exemplo, A, que estava lá furtando, sem saber que B matava a vítima lá em cima, vai responder por crime de furto, ponto. Sem nenhum tipo de consequência mais drástica, né? Vai responder como se a conduta de B não tivesse acontecido lá, né, pela sua responsabilidade, como de fato não aconteceu. Agora, e se o juiz entender que o resultado mais grave era previsível? Dava para prever, era possível prever que B poderia produzir um resultado mais grave. Nesse caso, ainda assim, A vai responder por furto. A vai responder pelo crime menos grave, né, pelo crime que combinou de praticar. Mas se o resultado era previsível, ele responde pelo crime menos grave, mas com aumento de pena de metade. A pena dele do crime de furto, no nosso exemplo, será aumentada de metade. Em síntese, aquele que não avançou, aquele que não produziu o resultado mais grave, vai responder pelo crime menos grave que quis praticar, pelo crime menos grave que concordou em praticar. Agora, a partir das conclusões do juiz acerca desse resultado mais grave que o outro produziu ser imprevisível ou previsível, isso pode ter reflexo na pena. Então imagina lá, no exemplo que eu dei, os dois foram desarmados, convencidos que a casa estava vazia, B matou a vítima com um travesseiro, e parece um resultado imprevisível. Nesse caso, A vai responder só por furto sem aumento de pena. Agora, imagina que eles achavam que a casa estava vazia, mas não tinham certeza. A sabia que B era uma pessoa nervosa, esquentada. B foi com uma faca. Nesse caso, me parece que o resultado era previsível. Então, A responderia pelo crime menos grave, mas com aumento de metade. Agora, se os dois combinam de entrar na casa sem saber quem está lá e se tiver alguém pode matar, aí não é cooperação dolosamente distinta, né? Aí eles já combinaram prevendo a possibilidade de avançar no resultado, aí os dois vão responder pelo crime mais grave. Tá? Então essa é a figura importante da cooperação dolosamente distinta. Finalmente, o nosso último tópico dentro do concurso de pessoas é o da comunicação de elementares e circunstâncias, talvez o tópico mais importante da aula de hoje. A gente começa relembrando mais uma vez, né, já deve ser a quarta ou quinta vez que a gente trata desse assunto. Vamos relembrar, portanto, os conceitos de elementares e circunstâncias do tipo penal. Conforme nós já vimos em outras ocasiões, o tipo penal ou a norma penal incriminadora, ela tem diversos dados, diversas informações. Esses dados se dividem em elementares, que são os dados essenciais para a existência do crime, e circunstâncias, que são os dados acessórios. O crime pode existir sem as circunstâncias, mas se elas estiverem presentes, isso vai influenciar na pena a ser aplicada ao criminoso. Então aqui eu tenho os diferentes dados do tipo penal, alguns são chamados de elementares, né, como no exemplo do homicídio, matar alguém, não há homicídio sem esses dados, são portanto elementares. Outros são circunstâncias, por exemplo, um homicídio, emprego de fogo ou veneno, né, não são essenciais para a existência do homicídio, mas se estiverem presentes vão influenciar na pena, nesse caso vão gerar um aumento aí na pena. Muito bem. Superada, portanto, essa classificação das elementares e circunstâncias, vamos avançar um pouquinho agora para destacar que tanto as elementares quanto as circunstâncias podem ser de duas espécies. Eu tenho elementares da espécie objetiva e elementares da espécie subjetiva, assim como eu posso ter circunstâncias objetivas e circunstâncias subjetivas. O que vai orientar essa classificação? Eu vou dizer que a elementar ou a circunstância é objetiva quando ela diz respeito ao fato criminoso objetivamente considerado.
São, por exemplo, as elementares ou circunstâncias ligadas ao modo de execução do crime, como o crime foi praticado, o instrumento, o meio utilizado na prática do crime. Tudo isso diz respeito a dado objetivo, elementar ou circunstância objetiva. As elementares ou circunstâncias subjetivas, por outro lado, são aquelas que dizem respeito ao autor do crime. São aquelas ligadas a qualidades pessoais do agente, os motivos do agente para a prática do crime, o estado anímico do autor na hora do crime. Tudo isso, portanto, é dado subjetivo. Pode ser elementar, pode ser circunstância, mas serão de natureza subjetiva. Vamos dar alguns exemplos aqui para ajudar a ilustrar. Primeiramente, um exemplo de elementar objetiva. No homicídio que a gente vinha tratando, matar e alguém são elementares objetivas. Dizem respeito ao fato. O ato de matar, a morte, né, de uma pessoa, de alguém, de uma pessoa. Então eu tenho aqui elementares objetivas, que dizem respeito ao fato criminoso. Nada pessoal do autor do crime, e sim ao fato criminoso. Então aqui eu tenho elementares da espécie objetiva. Elementares subjetivas agora. Se eu pegar o crime de infanticídio, eu encontro ali elementares subjetivas. Lembra que o infanticídio é a mãe, sob influência do estado puerperal. Tudo isso é condição do agente, né? É qualidade pessoal do agente, ser mãe da vítima, estar sob influência do estado puerperal. Isso é condição, isso é dado subjetivo. No infanticídio são elementares. Não há infanticídio sem que a autora da conduta seja a mãe, sem que ela esteja influenciada pelo estado puerperal. Então são elementares do infanticídio. São dados essenciais. E são de natureza subjetiva, uma vez que ligadas a qualidades especiais do autor ou da autora nesse caso. Muito bem. Agora exemplos de circunstâncias. Circunstâncias objetivas. Vamos pegar lá duas do homicídio. Homicídio praticado com emprego de fogo. Isso é uma circunstância objetiva, diz respeito ao fato, ao meio utilizado para a prática do crime. Então, emprego de fogo é circunstância objetiva. Emprego de veneno, outra circunstância objetiva, diz respeito ao fato criminoso. Saindo do homicídio agora indo para o furto. Furto praticado mediante escalada, circunstância objetiva. A escalada é parte do modo de execução do crime, né? Então todas essas são circunstâncias da espécie objetiva. Por outro lado, circunstância subjetiva. Homicídio praticado por motivo fútil. Motivo fútil é algo pessoal do agente. É uma circunstância, portanto, não é essencial para o homicídio, e é subjetiva, porque diz respeito a algo pessoal do agente, o motivo do crime, tá? Então aqui eu tenho uma circunstância de natureza subjetiva, ou motivo torpe, né? Motivo torpe também diz respeito a uma qualidade pessoal do agente, é uma circunstância subjetiva. Ou o fato da vítima ser filha do agente, isso é uma circunstância subjetiva também, é uma condição pessoal do agente. Muito bem, então aqui eu tenho a classificação geral de elementares e circunstâncias, na possibilidade aí de serem objetivas ou subjetivas. Nosso próximo passo é relacionar essa classificação de elementares e circunstâncias objetivas e subjetivas ao concurso de pessoas. E aqui, antes da gente olhar para a regra do artigo 30, eu quero que vocês lembrem comigo o seguinte: conforme nós vimos na aula passada, se um crime é praticado em concurso de pessoas, o crime é um só, né? O fato criminoso, o resultado lesivo, geralmente é um só. Só que cada um dos concorrentes tem a sua conduta individualizada naquele crime. Cada um dos concorrentes praticou uma conduta única, individual. Então, nos exemplos que nós demos na aula passada, né? O indivíduo atrai a vítima para o estacionamento, em que está lá o outro com a arma, dispara e mata a vítima. Eu tenho, nesse caso, um crime só de homicídio, um homicídio praticado em concurso de pessoas. Só que a conduta do que atraiu a vítima para o estacionamento é uma, a conduta do que disparou contra a vítima é outra, tá? Cada um tem a sua conduta individual dentro daquele crime. Muito bem. O que a gente vai analisar aqui
é a regra relacionada à comunicação de elementares e circunstâncias. Entenda bem a que se refere essa comunicação de elementares e circunstâncias. A gente sabe que para existir um crime, todas as elementares devem estar presentes, né, sob pena do crime não se configurar. Por outro lado, as circunstâncias influenciam na pena. A pergunta que a gente faz aqui é a seguinte: o que acontece se eu tiver uma elementar na conduta de um dos concorrentes, mas não tiver essa elementar na conduta do outro? Então, as elementares necessárias para a configuração do crime estão presentes na conduta de um dos concorrentes, mas na do outro não. A conduta do outro não tem as elementares. Mesma coisa com as circunstâncias. O que acontece se as circunstâncias ou uma determinada circunstância está presente na conduta de um dos concorrentes, mas não está presente na conduta do outro? E aí a resposta que a gente tem que dar é a seguinte: as elementares que estão presentes na conduta de um, mas não na do outro, se comunicam ao outro, e aí o outro também responderá por esse crime, ou não? Mesma coisa com as circunstâncias. As circunstâncias presentes na conduta de um, mas não na do outro, se comunicam ao outro, e aí o outro também vai sofrer o aumento ou a diminuição de pena, ou não? Vamos colocar o problema aqui em termos mais práticos. Pega nosso exemplo aí do A que atraiu a vítima para o estacionamento e o B que disparou na vítima e a matou. As elementares matarem alguém estão na conduta de B, que disparou e matou a vítima. Não estão na conduta de A. A simplesmente atraiu a vítima para o estacionamento. A não matou a vítima. Então, matar alguém, que são as elementares do homicídio, não estão presentes na conduta de A, só na de B. E aí a pergunta que a gente faz é: essas elementares, matar alguém, presentes na conduta de B, se comunicam a A, de modo que A também vai responder pelo crime de homicídio, por essas elementares, ou não? Agora, pegando o mesmo exemplo, imagine o seguinte. Imagina que A queria matar a vítima, né, atraiu a vítima para que B a matasse, porque a vítima lhe fez um mal muito grande. A vítima, por exemplo, acabou com a carreira do seu pai, coisa do tipo. Já B matou a vítima por motivo fútil, porque a vítima não lhe deu lá um dinheiro emprestado, enfim. B ficou ofendido e matou a vítima por isso, por motivo fútil, portanto. Muito bem, nesse caso, a circunstância motivo fútil está presente apenas na conduta de B, não está presente na conduta de A. B, portanto, responde por homicídio qualificado pelo motivo fútil, qualificado por essa circunstância subjetiva. E a pergunta que a gente faz é: essa circunstância que está presente em B, mas não em A, se comunica para A? Se eu disser que se comunica, A também responde por homicídio por motivo fútil. Se eu disser que não, A responde por homicídio sem motivo fútil. Então essa é a questão da comunicação de elementares e circunstâncias. Analisando individualmente a conduta de cada um dos concorrentes, eu tenho que analisar se aquela elementar ou aquela circunstância presente na conduta de um se comunica aos outros em que elas não estão presentes. Se eu disser que se comunicam, eles vão responder da mesma forma. Se eu disser que não se comunicam, eles vão responder de maneiras diferentes. Vamos ver isso aqui em mais um caso, em mais uma ilustração. Esse quadro representa o seguinte crime. Eu tenho um crime de furto praticado por 3 indivíduos, um concurso de 3 indivíduos. Coautor 1, coautor 2 e partícipe. Partícipe teve, para contribuir com o crime, a conduta de dirigir o veículo até o local que seria furtado. Chegando no local, o partícipe ficou dentro do carro. Coautor 1 e coautor 2 desceram do carro. Coautor 1 arrombou a porta, coautor 2 ficou olhando. A partir do arrombamento da porta por parte de coautor 1, coautor 1 e coautor 2 entraram no estabelecimento, subtraíram para si e para outrem coisa alheia móvel, deixaram o estabelecimento, voltaram para o carro, partícipe dirigiu com eles para fora do local. Aqui, portanto, eu tenho um crime de furto praticado em concurso de pessoas, 3 pessoas no caso.
Se eu for analisar individualmente a conduta de cada um, o que eu vou encontrar? Na conduta de coautor 1, eu tenho 3 elementares do furto, subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. E na conduta de coautor 1, eu tenho também uma circunstância, que é uma circunstância objetiva, o arrombamento para poder entrar no local. Então, coautor 1 tem lá as elementares objetivas do furto, mais uma circunstância objetiva que aumenta a pena do furto. Tudo isso está na conduta de coautor 1. Se eu analisar a conduta individualizada de coautor 2, ele tem também as 3 elementares do furto. Ele também subtraiu para si ou para outrem, também coisa alheia móvel. Agora, na conduta de coautor 2, eu não tenho a circunstância objetiva do arrombamento. Não foi ele que arrombou, foi o coautor 1 que arrombou. Então, na conduta de coautor 2, só tem as 3 elementares objetivas do furto. Já na conduta do partícipe, não tem nenhuma elementar do furto. Também não tem circunstância nenhuma. A conduta de partícipe foi dirigir. Ele não subtraiu, nem para si, nem para outra, nem coisa alheia móvel, muito menos arrombou. Então a conduta de partícipe aqui foi apenas dirigir. Nesse contexto, o que eu tenho que me indagar é: as elementares e eventuais circunstâncias dentro de um concurso de pessoas como esse aqui vão se comunicar aos demais? Olha como isso é importante. Se eu disser que as elementares presentes na conduta de coautor 1 e coautor 2 se comunicam ao partícipe, o partícipe também responde por furto. E a gente sabe que ele responde, né? Então a gente já pode deduzir que elas se comunicam. Com relação à circunstância do arrombamento, se eu disser que essa circunstância objetiva de coautor 1 se comunica a coautor 2 e a partícipe, isso significa que os 3 vão responder por furto qualificado pelo arrombamento. Agora, se eu disser que essa circunstância não se comunica, aí só o coautor 1 responderia por furto qualificado pelo arrombamento, enquanto o coautor 2 e partícipe não responderiam pelo furto qualificado, só pelo furto simples, né? Sem essa circunstância do arrombamento. Então vamos dar uma olhadinha nas consequências finais para ver o que se comunica e o que não se comunica, e aí a gente vai conseguir chegar às conclusões nesses exemplos. Muito bem. Observadas essas diferentes configurações, vamos agora trabalhar com a regra. Essa é a regra do artigo 30 do Código Penal, mas que a gente trabalha aqui de uma maneira mais sistematizada, né, para facilitar a compreensão. E o que a gente tem que responder é o seguinte: uma elementar, uma circunstância que está presente na conduta de um dos concorrentes, ela se comunica aos demais ou não? A resposta é: depende da elementar ou da circunstância, enfim, depende da configuração. Então a gente pode encontrar 4 configurações, vamos ver as consequências para cada uma delas. Primeira configuração: elementares de natureza objetiva. Elas se comunicam aos demais concorrentes? Então, se na conduta de um concorrente eu tenho lá uma ou mais elementares objetivas que na conduta dos outros eu não tenho, haverá comunicação para os outros? A resposta é sim. Portanto, no nosso primeiro exemplo, em que A atrai a vítima para o estacionamento e B mata a vítima, as elementares matarem alguém, que são elementares objetivas, estão na conduta de B, não estão na conduta de A. Elas vão se comunicar a A? Sim. Então A vai responder pelo crime de homicídio por matar alguém? Vai. Apesar de eu não ter essas elementares na sua conduta, ele as recebe por comunicação de B. Elementares objetivas, portanto, comunicam-se sim aos demais concorrentes. Segunda configuração: elementar subjetiva. Se eu tenho, portanto, na conduta de um dos concorrentes uma ou mais elementares subjetivas, mas não na conduta de outros, haverá comunicação? A resposta é sim. Também se comunicam as elementares subjetivas. 2 exemplos aqui para a gente entender. Imagina que a mulher, logo após o parto, sob influência do estado puerperal, mata o próprio filho. O marido que está lá acompanhando ela percebe que ela está lá naquela situação, no estado puerperal, aquela situação complexa,
e aí, tocado pela mulher, pela condição da mulher, ajuda a mulher a matar o filho. O que eu tenho nesse caso? Por parte da mulher, eu tenho um crime de infanticídio, porque ela apresenta todas as elementares do infanticídio. Ela matou, né, o próprio filho, portanto era mãe, né, circunstância subjetiva, sob influência do estado puerperal, outra circunstância subjetiva, depois do parto. Se eu for analisar a conduta do marido que ajudou, ele não estava sob influência do estado puerperal, né, nem poderia. E ele não era a mãe, ele era o pai. Então, eu tenho aqui elementares subjetivas presentes na conduta da mãe, mas não na conduta do pai. Essas elementares vão se comunicar a ele, sendo elementares subjetivas? A resposta é sim. Consequentemente, ela vai responder por infanticídio e ele também vai responder por infanticídio, tá? Eu terei um crime praticado em concurso de pessoas, as elementares dela vão sim se comunicar a ele. Outro exemplo, crime de peculato, um crime contra a administração pública. Consiste, por exemplo, em desviar, apropriar-se ou subtrair bens da administração. Uma das elementares do peculato é a condição de funcionário público, ser funcionário público, que é uma elementar subjetiva, diz respeito a condições pessoais do agente. Imagina então que um funcionário público desvia dinheiro da administração com a ajuda de um particular, alguém que não é funcionário público. Nas condutas individualizadas, eu vou encontrar a elementar subjetiva de ser funcionário público na conduta do funcionário público, mas essa elementar não estará presente na conduta do particular. Ela vai se comunicar ao particular? Resposta: sim. Então o particular também vai responder pelo crime de peculato, tá? Porque ele recebe a comunicação de uma elementar subjetiva do funcionário público. Em síntese, elementares sempre se comunicam, sejam objetivas, sejam subjetivas. A gente só vai fazer uma pequena ressalva ao final. Com relação às circunstâncias, em se tratando de circunstância objetiva, elas também se comunicam. Então, no nosso exemplo aqui do último slide, coautor 1 arrombou a porta, é uma circunstância objetiva do furto, qualifica o furto, aumenta a pena do furto. Coautor 2 e partícipe não arrombaram a porta. Então o arrombamento está só na conduta de coautor 1, não está na conduta de coautor 2 nem na conduta de partícipe. A pergunta é, coautor 2 e partícipe responderão por essa circunstância objetiva? A resposta é, em se tratando de circunstância objetiva, sim, eles responderão porque sim, elas se comunicam aos demais concorrentes. Então, no nosso último exemplo, os 3 responderiam por furto qualificado pelo arrombamento, já que a circunstância é objetiva e, portanto, se comunica. Por fim, a quarta e última configuração diz respeito à circunstância subjetiva. Voltemos lá ao primeiro exemplo. A atrai a vítima para o estacionamento e A quer que essa vítima morra por um motivo relevante, porque a vítima arruinou lá os negócios do seu pai. B, por sua vez, mata a vítima e mata por um motivo fútil, que a vítima não quis emprestar lá um dinheiro a ele. Muito bem. Se eu analisar a conduta de B, eu encontro uma circunstância subjetiva, que é o motivo fútil, que qualifica o homicídio, aumenta a pena do homicídio. Na conduta de A, não há essa circunstância subjetiva. Haverá comunicação da circunstância subjetiva de B para A? A resposta é não. A circunstância, quando subjetiva, é a única configuração em que não há comunicação. Cada um responde pela sua circunstância subjetiva. Então, nesse exemplo, B vai responder por homicídio qualificado pelo motivo fútil e A só por homicídio, sem essa qualificadora, porque nesse caso não há comunicação. Tá? Então, dos 4 cenários possíveis, só as circunstâncias subjetivas não se comunicam, as demais vão se comunicar. A ressalva que a gente faz para concluir é: haverá comunicação das elementares ou das circunstâncias objetivas desde que os demais concorrentes tenham ciência delas. Só poderão receber a comunicação aqueles que sabem daquela circunstância objetiva ou daquelas elementares. Então, se, por exemplo, naquele furto lá do slide passado,
o partista, o motorista, não sabia que haveria arrombamento, achou que eles entrariam lá sem arrombar a porta, porque, enfim, tinham chave ou qualquer coisa do tipo, se ele não tinha ciência da circunstância, ela não se comunica a ele. Da mesma forma, se a mulher está lá matando o próprio filho sob influência do estado puerperal, aparece alguém lá e ajuda ela, sem saber que ela está no estado puerperal, sem saber que é o filho dela, não haverá comunicação. Então eu só posso falar em comunicação com a ciência dos demais concorrentes. Muito bem, meus amigos. Era isso que a gente tinha para falar então sobre concurso de pessoas. A gente fecha a matéria do Direito Penal 1. Nos encontraremos à noite para trabalhar um pouquinho mais com esses assuntos. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.